Pai, nós oramos a Ti, sobre o Teu nome, Papai precioso, sobre o Teu sangue carmesim, ó Deus. Nós nos colocamos à dispensação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor, ó Pai, faça em nós o Teu querer e o Teu realizar, pelo Teu poder que atua sobre as nossas vidas, Papai, porque se fosse da minha carne, eu não teria nada a oferecer, Senhor. Se fosse, ó Pai, da minha sabedoria, eu nada teria a transmitir. Por isso, ó Deus, eu me coloco, Pai, diante do altar do Senhor, debaixo das Tuas mãos de poder, para que eu seja simplesmente um instrumento da Tua glória, do manifestar do Teu poder, sobre as vidas, ó Pai, que estão nos ouvindo essa noite, e sobre aqueles também que estão aqui na casa do Senhor, ó Deus, para que, ó Deus, o Teu Espírito Santo alcance e faça a obra, Papai, que precisa ser feita nesse coração, nessa alma, Papai, que a obra que precisa ser realizada, Deus, para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo a qual o Senhor nos chamou e delegou a fazer sobre essa terra. No nome de Jesus nós oramos, amém. Amém? Eu quero ler uma palavra que está no livro de João, no capítulo de número 6, no verso de número 63. João capítulo 6, verso de número 63. Eu quero falar esta noite a respeito da oração. A oração que é do tamanho do quê? A oração que é do tamanho do nosso Deus. Você consegue medir qual que é o tamanho da oração que você pode realizar diante do Senhor? Nós precisamos descobrir o real poder que há através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter a consciência da missão que foi nos delegada a fazer, e não foi nos delegada por qualquer pessoa não, foi por Deus, e foi através do Espírito Santo de Deus que Ele falou assim, ó, eu irei com o Pai, mas eu não vos deixarei sozinho, eu deixarei contigo o Consolador, o Espírito da verdade, que estará com vocês, que habitará em vocês até quando? Até a consumação do século. Então há uma promessa do Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós, e você sabe o que isso representa? É um poder que nós jamais poderíamos receber, mas Deus nos capacitou e nos comissionou para uma missão. E aí Ele colocou assim, meu filho, eu sei que você é fraco, eu sei que você é pobre, eu sei que você é nu, eu sei que você é incapaz de realizar qualquer coisa, é por isso que dentro de você eu coloquei algo que você não pode medir, algo que você jamais será capaz de dimensionar, que é a minha presença e a manifestação do meu poder através do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu nem abri ainda a palavra para falar aqui, pastor Mauro, aleluia. E João 6,63, olha só o que a palavra de Deus vai dizer: o Espírito da vida, a carne não pode produzir nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Sabe o que Jesus estava falando aqui um pouco antes no texto? Ele fala assim, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não será digno de mim. Ele está falando, esse jamais será digno de carregar a presença de Deus na vida dele. Nós precisamos comer o pão da propiciação todos os dias. Nós precisamos nos alimentar do Espírito Santo de Deus todos os dias. Então assim como a refeição, ela alimenta o nosso corpo, a oração alimenta o nosso espírito, e nós precisamos entender que o Espírito só tem vida quando nós temos uma vida de oração diante do Senhor. Quando Deus comissionou Moisés, a primeira palavra que Moisés usou foi o quê? Eu não posso fazer essa obra, Senhor, porque eu sou um gago. Quando Deus chama Jeremias, ele fala que ele não passava de uma criança. E aonde Deus colocou esses homens? Foi na faculdade, de teologia. Não foi na faculdade de teologia. Aonde Deus começou a trabalhar nesses homens? Foi justamente de uma forma, parece que ele encarcerou esses homens através
da tua presença e falou assim: não, é eu que vou habitar dentro de vocês, é eu que vou levantar pessoas para te ajudar. Deus então coloca uma voz do lado de Moisés, para que não haja desculpa para o ministério que Deus tem na vida dele. E ele coloca sobre Jeremias a mesma situação, para que Jeremias se levante como um profeta. Então não há desculpas. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus começa a habitar nas nossas vidas, eles foram encarcerados no poder de Deus. A Bíblia vai dizer em determinado momento para Moisés: fere a rocha, e daquela rocha vai sair o quê? Vai sair água para o povo beber. Quem fez aquilo foi a carne, que não serve para nada, ou foi o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés naquele momento, delegado pelo Senhor na vida dele? Agora nós precisamos entender, nós precisamos compreender, e nós precisamos meditar que assim como os cientistas um dia descobriram a intensidade e o efeito que uma bomba atômica pode causar, nós temos que entender e descobrir a real dimensão do poder ilimitado do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus na nossa vida, meu amado, é uma bomba atômica, que aonde ela é lançada, o poder de Deus se manifesta, vidas são transformadas, a sua vida é transformada. Sabe por quê? Porque o Espírito, quando habita em nós, ele não muda somente as coisas, mas ele primeiro muda as pessoas também. Ele muda a nossa visão, ele muda o nosso entendimento, ele muda as prioridades, ele muda a razão do nosso viver, ele muda a maneira com que nós enxergamos as pessoas e as coisas. Ele muda a visão de valor que nós tínhamos um dia, e nós começamos a entender que determinadas coisas na nossa vida não têm valor nenhum. Nós temos que compreender o tamanho do poder de Deus que habita dentro de nós, o tamanho do poder de Deus que habita na sua vida, porque a Bíblia diz que nós somos templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Mas não é para ele ficar dormindo dentro de você, é para você despertar esse poder que Deus já delegou sobre a sua vida, é para você manifestar esse poder na vida das pessoas. E João está falando o Espírito da vida. Então não é para ele ficar morto dentro de nós, é para ele produzir frutos de justiça. Mas nós não temos nada do que seja produzido, mas as palavras que eu lhe digo são espírito e vida. Como eu vou alimentar esse espírito? O Espírito alimenta a nossa alma, ele testifica na nossa alma que nós somos a filiação do Pai. Mas se eu não dobrar o meu joelho, se eu não ir para o meu secreto, se eu não orar, se eu não buscar Deus, não há como receber desse poder e dessa unção que Deus quer delegar nas nossas vidas. O nosso espírito vai enfraquecer. Então veja bem, se nós não nos posicionarmos para entender tudo isso, a nossa oração não vai ter valor nenhum. A nossa oração não vai ter manifestar de Deus em nenhum momento. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 9 e 10, a Bíblia vai retratar a situação de Ana. E olha só, certa vez quando Ana, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito. E fez o quê? Ela orou ao Senhor. Ana estava amargurada de espírito. Ana estava vivendo uma situação onde ela não queria viver. A sua esterilidade lhe causava dor, lhe causava aflição de espírito. Mas ela então se levanta com a alma amargurada, ela se deleita diante do Senhor, e ela chora diante dos pés do Senhor. E o profeta Eli acha que ela está embriagada, ele chega até ela, questiona, mas na verdade ela estava ali orando a Deus, alimentando a sua alma, para que arrancasse a aflição de dentro dela, para que tirasse aquele peso de morte que havia no teu coração. Então Ana respondeu no verso 15,
Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava o quê? Derramando a minha alma diante do Senhor. Quantos de nós, meu amado, temos deixado o nosso secreto de lado, o nosso tempo de oração de lado, e temos deixado do quê? De derramar nossa alma diante da presença de Deus. Deus não está preocupado com o nosso exterior, mas Ele está preocupado com o derramamento da sua alma, na presença dEle, no teu secreto. Ele está preocupado com o tempo de oração que você tem disposto, de clamor e de busca. E Ana declara: eu tenho derramado a minha alma, é diante do meu Senhor, é diante daquele que tem uma bomba atômica para lançar sobre a minha vida e mudar o quadro da minha história. A oração muda as coisas? Muda. Mas antes, ela vai mudar eu e você. Ela vai mudar a sua vida. Ela vai transformar teus pensamentos. Ela vai renovar tua mente. Ela vai transformar teu coração. Ela vai mudar tudo aquilo que você imaginava que era certo. E Deus vai colocar exatamente o certo na sua vida. A vontade dEle, a presença dEle, o querer dEle, tudo dEle, nada seu. Muda pessoas. O que Ana era? Estéril. O que ela passou a ser? Fértil. Amém? Você começa a entender agora, você começa a receber o que Ana era. Ana era estéril. Agora Ana é o quê? Era fértil. Sabe por quê? Porque a alma dela se derramou na presença de Deus. Ela era triste, mas agora ela se tornou uma mulher alegre, feliz. Deus tirou o opróbrio da sua alma quando ela se derramou na presença de Deus, quando ela se deleitou na presença do Senhor. Salmos 30:11 diz: mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em vestes de alegria. Aleluia! É tempo de Deus mudar pessoas através do Espírito Santo de Deus. Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar a tua vida, mas há necessidade de derramar na presença dEle. Nós preferimos o louvor, mas de repente é necessário que primeiro nosso espírito se angustie em querer buscar a presença de Deus, em querer estar na presença de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que é muito melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Sabe por quê? Na casa de luto eles estão preocupados em buscar a presença de Deus. Eles querem que o pobre acabe. Eles querem que aquela tristeza se transforme em alegria. Então eles se derramam na presença do Senhor. Não é muito mais fácil essa conversão? Porque na casa onde há alegria ninguém está preocupado com a presença de Deus. Mas quando o teu espírito angustia, o primeiro lugar que você vai é na presença do Espírito Santo de Deus. Você dobra o teu joelho, você ora: Senhor, me livra desse laço de morte, me tira dessa angústia da alma. Mas Deus está dizendo: não é só quando você está angustiado, não, é todos os dias da sua vida, porque é um espírito que precisa ser alimentado dentro de você, através da oração, através da busca. Isaías 61, verso 3: e dará a todos os que choram em Sião. Olha só, eles estavam chorando. Aí o que o Senhor falou assim? Dá a todos a eles uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus vai mudar o quadro da tua história. Deus vai tirar esse lamento da tua alma. Deus vai arrancar essa tristeza do teu coração. Começa a receber a alegria do Senhor, uma veste de louvor e de alegria da presença de Deus. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para quê? Para manifestação da glória de Deus. A colheita abundante segue o mesmo princípio. E a gente pode aplicar na oração, porque a Bíblia diz que aqueles que saem chorando
Salmo 126:6, aqueles que saem chorando, enquanto lança a tua semente, o que a Bíblia vai dizer? Voltará com alegria, trazendo o quê? Os teus feixes. Então não importa o lamento que você está vivendo, o que importa é você alimentar o teu espírito da presença de Deus e da oração. Pode estar chorando, pode estar doendo, mas não pare de lançar a tua semente de fé através da oração, porque você voltará com alegria, trazendo os feixes do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. Persistência, constância na oração é a chave da tua vitória, é a chave do teu sucesso. Se nós quisermos ter uma vida santa, nós precisamos orar. Mas para orar, nós precisamos ter uma vida santa. Não é assim? Para eu ter uma vida santa eu preciso orar, mas para eu orar eu preciso ter uma vida santa também. Porque sabe o que acontece? Se eu der muito acesso ao pecado, mais ele me afasta da presença de Deus, menos eu quero estar na presença do Senhor. E hoje nessa tarde, quando nós falamos no quarto de guerra, a respeito de confessar o nosso pecado, de lançar diante do Senhor toda a vergonha, e tirar toda a roupa, e demonstrar toda a nudez da nossa vida diante de Deus, é para que todas as máculas de pecado que interferem no nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, sejam arrancados da nossa vida, para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus se alegre em viver nesse corpo, nessa alma, e alimentar esse Espírito. Nós precisamos nos lançar na oração, numa vida santa. A Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Nós só testificamos na palavra. Então quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e é o quê? Puros de coração. Está lá em Salmos 24, então você lê lá. Então para subir ao monte do Senhor não precisa de santificação. Aqueles que têm as mãos limpas e é o quê? Puros de coração. Então se lance aos pés do Senhor. Confesse o teu pecado a Ele, confessa a situação que você está vivendo a Ele, mas fala: Senhor, converte todo o mal que está escrito na minha vida em bênção. Assim como um dia Simei lançava pedra sobre Davi, Davi como rei não desprezou aquele homem, mas olhou para o céu e falou: Senhor, que o Senhor converta essas pedradas em bênção na minha vida, que tudo aquilo que está me amaldiçoando se transforme ao meu favor, e que nessa noite, Senhor, o Senhor nos alcance com a tua bênção, que o Senhor, ó Pai, nos leve ao teu secreto, a orar sem cessar, para que a gente alcance, ó Pai, a boa medida, a estatura da santidade que o Senhor quer, ó Pai, de nós, diante da tua presença. Quem subirá ao teu monte, Senhor? Orar sem cessar, orar no teu lugar secreto. Não adianta somente, olha só, isso aqui é fantástico. Não adianta eu ficar lendo livro de oração. Não adianta eu só assistir as lives da pastora Paula que fica orando, né? A mulher de oração, que todo mundo pede oração, que Deus não liga para a pastora Paula, porque a pastora Paula ora e as coisas acontecem, não é assim? Eu muitas vezes peguei carona na fé dela, eu conto isso, eu não tenho vergonha. E quando ela determinava uma coisa que Deus falava com ela, eu pegava carona, porque eu acreditava que era Deus que estava falando na vida dela. Mas hoje, o mesmo Deus que fala nela, fala em mim. A mesma fé que um dia eu me alimentei dela, hoje eu alimento pela presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso mais de muleta para buscar Deus, porque Deus me deu acesso exclusivo para Ele, como deu a você. Então não adianta eu só ler livros, não adianta eu ir na escola da oração dos outros, não. Sabe o que isso acontece? Você compra um livro de receita e você não tem ingrediente nenhum para fazer aquela receita que está no livro. Do que adiantou o livro? Nada. Se você não colocar em prática, aquele livro lá só serviu para você gastar o seu dinheiro. Aí você compra um material de vida saudável e fala assim: você precisa praticar exercício, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para ter uma vida saudável. Sabe o que você faz? Você lê o livro deitado na tua cama. Do que vai adiantar você ler se você não colocar em prática aquilo que está escrito? O que Deus está falando, meu amado, é que não adianta nós ficarmos falando de homens e mulheres que foram homens e mulheres que revolucionaram o mundo com a sua oração, com a sua busca e com a intensidade da tua alma ao Senhor.
Mas que você seja essa pessoa que busca Deus e os céus se abrem. Que você busca Deus e Deus responde a tua oração. E escuta o clamor da tua voz e traz a resposta para tudo aquilo que você está pedindo. Não pega carona com ninguém não, porque hoje Deus está delegando autoridade através do Espírito Santo de Deus. A oração é a chave, a persistência é a chave. Deus vai mudar o quadro da tua história. As nossas orações precisam ser entregues ao trono da glória de Deus. Eu não sei o quanto você tem orado, mas a receita da vida saudável é a oração lá no teu quarto. É a oração no teu secreto. É o teu joelho dobrado no chão, ou da forma que você achar melhor. Mas a intensidade da tua alma deleitando-se na presença do Espírito Santo de Deus. Alimente a sua alma com uma oração, assim como você alimenta o seu corpo com uma refeição. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós oramos por dia? Não precisa falar para mim não. Conta aí na tua mente. Conta aí na tua casa. Quantas vezes você ora a Deus? Outro dia eu fiz uma visita na casa dos irmãos. Eu falei assim: bom, vamos meditar na palavra. Que palavra você leu hoje? Todo mundo olhou um para a cara do outro. Ninguém tinha lido a Bíblia. Aí a menina falou assim: não, pastor, eu li Salmo. Você lembra o Salmo que é? 139. 139. Falei, glória a Deus, vamos meditar no Salmo 139. Mas como Deus é importante para você se você não lê as únicas palavras que podem te levar à vida eterna? Como Deus é importante para você se você não tem uma conversa franca com Ele, uma oração saudável, aquela que você chega para o Pai e fala assim: Pai, vamos conversar aqui comigo, vem falar comigo um pouquinho, preciso tanto do Senhor, me dá uma ajuda aqui, manifesta a tua glória sobre mim, tem misericórdia de mim, ó Deus. O meu desejo, e eu oro, eu falo por mim, irmãos, que no dia do juízo eu não tenho que prestar conta pelo pouco que eu orei. Que no dia do juízo Deus não olhe para mim e fale assim: meu filho, está aqui o livro da tua oração. Não tem o livro dos nossos segredos, né? Vai ter o livro da vida. Aí ele vai pegar assim, ó, eu peguei aqui o livro da tua oração. Vamos ver quantas horas você orou. Você viveu tantas horas. Quantas horas eu orei? Misericórdia, Senhor. Que o Senhor faça a gente escrever um novo livro, Pai, desse capítulo. Que nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso pensamento, Senhor. E que o nosso tempo seja tomado em viver na tua presença, Papai, orando a todo tempo e em todo momento, Senhor. Deus tem riquezas para serem liberadas através da nossa oração que você nem imagina. Nós jamais seremos capazes de medir. Olha, o homem foi capaz de medir a distância daqui para a lua, né? De pisar na lua, de medir, sei lá, a profundidade do oceano. O homem foi capaz, quem sabe, de contar quantas estrelas tem no céu, as constelações. Mas o homem jamais será capaz de medir a profundidade, a grandeza que há no poder de Deus através da minha e da sua oração. Não vai medir. A oração é a nossa poderosa armadura. Na oração tem poder. A oração fecha a boca dos leões. A oração põe fim a guerras. A oração expulsa demônios. A oração, ela faz romper cadeias de morte. Ela abre portões do céu. A oração arranca enfermidade, meu irmão. É através da oração que Deus salvou cidades. Então começa a clamar o nome de Deus através da sua oração, porque Deus vai salvar a tua vida e da tua família. Oh Deus, a oração é uma mina que não se esgota. Quanto mais você busca, mais ela se enche. Quanto mais você bebe dessa água, mais tem água para você beber. Porque o rio de água viva não seca. Porque a fonte de água viva não seca. A oração é uma fonte de bênção. A Bíblia diz que Elias, ele orou e ele mudou o curso da natureza. Elias orou e fez descer fogo do céu.
E o meu desejo é que a tua oração faça descer fogo do céu, para que não haja um fogo consumidor sobre as nossas vidas, que tire de nós o Espírito da verdade de Deus, que habita dentro de mim e de você. Quando você chega num nível espiritual, você começa a tirar de você tudo aquilo que você achava que era importante. E eu vou te dar 2 exemplos aqui. Moisés, quando ele entende tudo isso, e o poder que há na oração, ele olha para os céus, e ele se humilha e se quebranta diante de Deus, e ele fala assim: Senhor, perdoa o pecado desse povo. O povo tinha cometido um pecado enorme. Ele fala: Senhor, perdoa o pecado desse povo. Se não, papai, se o Senhor não perdoar eles, risca, eu te peço, o meu nome da onde? Do livro da vida. Ele coloca a tua vida em jogo, porque ele sabia que a oração dele tinha poder de alcançar a misericórdia e o favor de Deus. Paulo chega nesse mesmo nível, e ele fala que ele está em profunda tristeza, ou seja, com a alma amargurada, e ele torna a sua vida anátema. Que o que é isso? Ele abre mão do reino de Deus. Ele fala assim: Senhor, me expulsa, mas eu te peço, separe a mim, mas salve a vida dos meus irmãos. Porque ele confiava na oração e na misericórdia de Deus, porque ele tinha uma intimidade de chegar no Senhor e se lançar nos pés dele. Ele não tomou a sua vida mais por preciosa, ele já não foi mais egocentrista, mas ele buscou pelos outros, e Deus achou favor sobre a vida dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é por uma causa, é por um propósito. O fogo divino vai provar as nossas obras, o fogo do Espírito Santo de Deus vai provar as nossas obras. Somente com o poder da oração é que nós faremos frente contra os pecados. Somente com o poder da oração que nós vamos ser transformados. Aquele que tem visão espiritual ora, e aquele que ora, Deus dá visão espiritual. Você quer visão espiritual? Então comece a buscar, comece a orar e a clamar. Eu não sei como estão os nossos altares, mas eu creio que os nossos altares estão secos. Mas hoje Deus vai mandar a chuva do Espírito Santo sobre a sua vida, para encher o seu altar da presença dEle. Vamos orar. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, declara agora aí, coloca a mão no teu coração e declara, com toda a tua fé, com toda a esperança que há em Cristo sobre a sua vida: Senhor, me leva a orar sem cessar, me dá um coração disposto, a Deus, a se entregar e se deleitar cada dia mais na tua presença e na oração, papai. Revela a nós, Senhor. Nosso altar está seco, Pai, sedento da tua presença, mas derrama, Senhor, da tua chuva, do manifestar da tua glória e do teu poder, em nome de Jesus. Viva Espírito de Deus, toca nessas vidas. Essa é a oração que eu faço, papai. Transborda, enche, Espírito Santo, ó Deus, no nome de Jesus, que nós sejamos impactados pelo teu poder, papai, para que o teu Espírito Santo seja vivo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.